Seja bem-vindo ao canal da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. A precificação de serviços nunca é o primeiro assunto de nenhum projeto de gestão de negócios. E não é por acaso. É porque a precificação é a prática mais sofisticada da gestão de serviços, seja de que natureza for, inclusive serviços de engenharia. Significa que precificar o seu trabalho implica conhecer, dominar a gestão do seu escritório. E muito poucos profissionais chegam a esse nível do jogo. Este é o assunto deste 20º e último episódio da série Empreendedorismo e Planejamento Estratégico para Engenheiros, da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Não sai daí! Sabe o que a Mútua pode fazer por você e sua família? A Mútua é parte do sistema Confea-CREA, que atua para valorizar os profissionais das áreas tecnológicas. Ela é o braço direito que apoia esses profissionais quando eles mais precisam. Com o programa de inclusão, previdência complementar, planos de saúde, seguros e financiamentos, além de benefícios exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência. Agora você já sabe, a Mútua é uma parceria para o seu futuro. A Mútua é para todos. Nesse episódio eu vou apresentar um modelo de precificação que eu desenvolvi para os participantes do Protocolo 89 e que foi publicado pela primeira vez no livro Administração de Escritórios de 2012. Esse modelo de precificação é bastante elaborado e exige do profissional o domínio de conhecimentos, de conceitos, de ferramentas e dos pressupostos da precificação. Para utilizar esse modelo, o engenheiro precisa conhecer o seu produto, conhecer os seus custos, conhecer o seu cliente e conhecer a destinação do seu produto nas mãos do cliente. Precisa ainda conhecer o universo no qual o seu produto está inserido, o universo do seu negócio. Entender o universo do seu negócio, que significa conhecer, entre outras coisas, as características da cadeia de produção na qual o seu escritório está inserido, dá a você um poder muito grande. O Sun Tzu, autor do consagrado clássico A Arte da Guerra, já dizia isso há milhares de anos. E ele tinha toda a razão. Eu vou listar aqui alguns desses elementos importantes que precisam ser conhecidos e entendidos para que esse modelo de precificação possa ser aplicado. Primeiro, o profissional precisa conhecer o custo da estrutura do seu escritório, os custos materiais e os custos imateriais, os custos invisíveis. Segundo, o profissional precisa entender claramente quais são os produtos disponibilizados pelo seu escritório, qual é o escopo de cada um desses produtos e quais são os elementos que podem ser incluídos ou excluídos em cada um desses produtos que o escritório disponibiliza ao mercado. Terceiro, o profissional precisa saber qual é a capacidade de produção do seu escritório, quantos projetos ou quantos serviços ele consegue realizar numa unidade de tempo, geralmente um mês. Essa é a capacidade produtiva do escritório. E ela é resultante, não é pré-definida. É medida com base no desempenho do escritório. Então, o escritório precisa desenvolver uma série de práticas de sistematização e de controle do processo produtivo, para poder obter a resposta a essa questão: qual é a capacidade produtiva do escritório? Quarto, o profissional precisa também saber quanto é pago, qual é o valor dispendido, para os profissionais responsáveis pela administração do escritório. Quanto custa para o escritório a execução das tarefas de gerenciamento da produção, dos recursos humanos, do financeiro e do marketing. Esses valores são pagos como prolabore, ou como salários fixos. Quanto de despesa isso representa para o escritório? Essa informação é muito importante. Quinto, o profissional titular do escritório precisa saber também quanto é pago para os profissionais diretamente envolvidos na produção de um determinado trabalho. Esse valor aparecerá no custo direto de produção, seja de um projeto, seja de uma assessoria
ou de uma consultoria. E, nesse caso, não importa que esse pagamento seja feito para um profissional interno, sócio-gerente ou um empregado no escritório, ou para um profissional terceirizado. Seja como for, é um custo direto de produção. Sexto, naturalmente, o titular do escritório precisa saber qual é o custo fixo operacional. Quanto custa manter o escritório aberto do primeiro ao último dia do mês, tendo ou não tendo serviços contratados. E por fim, sétimo, que é o mais simples e geralmente aquilo que todo mundo consegue entender com muito mais facilidade. O profissional precisa saber qual é o custo direto de produção para cada serviço. Quanto custa produzir um projeto, uma assessoria ou uma consultoria, além daqueles custos que já estão diluídos nos custos mencionados anteriormente. São aqueles custos que só aparecem porque existe um trabalho para ser realizado, um serviço para ser entregue e, naturalmente, uma remuneração para ser recebida. Essas questões todas precisam ser conhecidas e precisam ser dominadas. Em outras palavras, precificar com qualidade, que é precificar de forma mais elaborada, mais eficiente e mais eficaz, exige domínio de práticas de gestão do seu escritório. Conhecendo todas essas coisas ditas aí, tendo todas essas informações, é possível utilizar essa fórmula aqui para chegar ao preço de cada um dos produtos que o seu escritório disponibiliza ao mercado. Nessa fórmula, o P significa o preço a ser cobrado pelo serviço que vai ser disponibilizado ao mercado. Essa fórmula, num primeiro momento, parece ser muito elaborada, muito grande e muito complexa. Mas acredite, não é complexa e nem difícil. Vamos decompor a fórmula de forma didática e você vai entender tranquilamente. As 4 primeiras parcelas dessa fórmula referem-se aos custos do seu escritório. Daqui a pouco a gente vai olhar mais de perto para cada uma dessas 4 parcelas. Mas no conjunto são os custos, simples assim. A segunda parcela dessa fórmula representa uma combinação do lucro, comissão de vendas e impostos. A gente vai voltar a eles daqui a pouco. E por fim, temos um elemento estranho na fórmula, que é um multiplicador que expressa os diferenciais competitivos que o seu escritório tem. Esse fator D tem a ver com o pressuposto da precificação baseada em valor do produto, e é por isso que ele aparece aqui. Nós vamos dar uma olhada geral na fórmula. O primeiro item, C1 sobre 180 vezes NM, corresponde à contribuição do custo da estrutura do escritório para o preço daquele serviço que está sendo precificado. O segundo item, C2 sobre NX, é a contribuição do custo de desenvolvimento do produto. Esta talvez seja a única parcela realmente mais complicadinha de entender, mas já vamos chegar lá. O terceiro item, C3 sobre NM, refere-se à contribuição do custo fixo operacional para o preço do serviço. E o quarto item, C4, é a contribuição óbvia do custo direto de produção. Temos aí o custo do produto dividido em 4 importantes contribuições. Depois nós temos, na fórmula, a contribuição para o preço final, do lucro pretendido, da comissão de vendas e dos impostos diretos, ou seja, impostos sobre a nota fiscal emitida. E, finalmente, esse último item representa o fator D e reflete o impacto que os diferenciais competitivos do seu produto têm sobre o preço. É importante dizer que, nesse modelo, a fórmula é utilizada para construir uma tabela de preços. Isso quer dizer que utilizaremos a fórmula para cada um dos produtos disponíveis no portfólio do escritório. E, claro, de tempos em tempos, os valores precisam ser revistos. Então, vamos aos itens da fórmula. Como já foi dito, o primeiro deles refere-se à contribuição que o custo de estrutura do escritório tem para o custo de cada um dos serviços fornecidos. C1, portanto, é o custo da estrutura do escritório. E, no caso, nós estamos nos referindo ao custo visível, aquele custo material da estrutura do escritório. E o NM, que não é Newton por metro,
é o número provável de serviços semelhantes a esse serviço que está sendo precificado, que pode ser realizado pelo escritório durante um mês. Essa informação sai lá da capacidade produtiva do escritório. É, portanto, um resultado do registro, controle e gestão da produtividade do escritório. O NM é a capacidade produtiva do escritório vinculada a este produto. E o que é o 180? 180 é o número estimado de meses. No caso aqui, são 15 anos. É o tempo que o escritório precisa para ser totalmente reposto. Esse levantamento foi feito junto a dezenas de escritórios de engenharia no Brasil e a conclusão a que se chegou é que o tempo médio de reposição de tudo que você tem no seu escritório é de mais ou menos 15 anos, ou seja, 180 meses. Tem coisas que duram 20 anos, 25 anos, 30 anos, mas tem muita coisa que dura 2, 3 ou 4 anos. Na média, a cada 15 anos você investe tudo de novo. É como se você montasse um escritório totalmente novo a cada 15 anos. É por isso que aparece esse 180, são 180 meses. Existem alguns escritórios que têm a prática de renovação do seu patrimônio físico muito mais rápido. Então, você deve fazer uma análise particularizada. Se chegar à conclusão de que o seu escritório é totalmente renovado a cada 8, a cada 6 ou 10, você muda o número que aparece no lugar dos 180. Uma vez que você entendeu o que são esses 180, você pode mexer com ele à vontade. Observe a lógica matemática desse item. O custo total da estrutura do escritório é dividido pelo período de 180 meses. Significa que, todos os meses, 1/180 desse valor deve ser coberto pelos serviços que forem contratados naquele mês. Então você divide essa pequena parcela pelo número de serviços que o escritório faz no mês. E pronto. É a contribuição do custo da estrutura do escritório para o preço total do serviço que está sendo considerado. Você pode desconsiderar esse valor na sua precificação? Pode, mas aí, de certa forma, é você que vai pagar essa conta. O segundo item da nossa fórmula é a contribuição para o preço do custo de aprender a fazer um determinado trabalho, o custo de fazer aquele trabalho pela primeira vez. É interessante observar que, geralmente, C2 sobre NX é igual a zero. A gente vai explicar isso. C2 é quanto custa fazer o trabalho pela primeira vez. Eventualmente, você pode ser contratado para fazer um trabalho que você nunca fez antes. E você precisa investir algum tempo, dinheiro e outros recursos para aprender a fazer aquele trabalho antes de entregar para o seu cliente. Você tem de comprar livros, fazer viagens, aprender a lidar com um software novo, com ferramentas novas. Então, geralmente, fazer um trabalho pela primeira vez demora mais tempo e tem um custo maior. Mas C2 é considerado igual a zero quando o serviço que está sendo precificado é algo que você aprendeu durante o tempo da faculdade, ou que você aprendeu nos anos anteriores com a sua experiência profissional. Via de regra, para qualquer coisa que você já sabe fazer, ou qualquer coisa que você tenha aprendido há mais de um ano, você pode considerar C2 igual a zero. Se C2 não é zero, e se o trabalho que está sendo precificado for único, isto é, só aquele cliente vai se beneficiar do trabalho que você vai fazer, evidentemente que este cliente precisa pagar pelo custo de fazer o trabalho pela primeira vez, uma vez que você está aprendendo a fazer aquilo apenas para atender a esse cliente. Na academia se chama esse tipo de trabalho de ad hoc, uma expressão em latim que significa para esta finalidade. O NX é o número provável de vezes que você vai repetir aquele trabalho num prazo médio de um ano, ou um ano e meio. Então veja bem, se você tem a previsão de fazer novamente aquele trabalho para outros clientes nos próximos 2 anos, para outros 10, 12, 14 clientes, o que nós temos aí é um NX grande. Significa que C2, não importa quanto seja, dividido por NX, tende a zero. É por isso que C2 sobre NX, via de regra, é zero. Ou porque C2 é igual a zero, ou porque NX é muito grande. A terceira parcela dessa fórmula, C3, refere-se ao custo fixo operacional,
bem mais fácil de entender. E de onde é que nós temos essa informação? Da tabela de custos de manutenção do escritório, cujo link está na descrição desse vídeo. E do controle natural de custo fixo operacional que você tem no seu escritório. E o NM é o mesmo NM da primeira parcela, ou seja, número de produtos semelhantes a esse que o seu escritório é capaz de produzir durante o mês. Em outras palavras, NM reflete a capacidade de produção do seu escritório. Então, C3 sobre NM é a nossa terceira parcela da fórmula. E a quarta parcela é mais simples ainda. É o custo direto de produção. É o custo mais visível, o mais fácil de ser identificado e o mais fácil de ser controlado. É o conjunto de todos os custos que só existem porque existe um serviço para ser realizado e, portanto, um contrato, um cliente e um faturamento correspondente. Se o contrato não existir, esses custos também não irão ocorrer. Portanto, nós temos aqui os primeiros 4 itens da fórmula representando os custos. Se você fizesse precificação baseado apenas em custos, você teria sua fórmula apenas com esse primeiro conjunto de parcelas. Agora nós vamos passar para o segundo grupo de elementos da nossa fórmula. A parte do preço que é influenciada pelo lucro pretendido, pela comissão de vendas e pelos impostos diretos. L é a parcela determinada pelo lucro pretendido pelo escritório para cada tipo de serviço fornecido. Um valor razoável deve variar entre 1 e 15%, e na fórmula deve ser representado sob a forma decimal, com 3 casas depois da vírgula. CV é a comissão de vendas, ou comissão do vendedor. É um valor que deve ser definido como remuneração para a pessoa que conduzir a negociação e fechar o negócio com o cliente. Um valor razoável deve variar entre 5% e 10%, e na fórmula deve ser representado sob a forma decimal, com 3 casas depois da vírgula. IMP são os impostos diretamente ligados à nota fiscal ou qualquer outra forma de comprovante de recebimento que você emite quando realiza um trabalho. É uma informação que você vai obter diretamente no seu contador. Você não tem de fazer nenhuma conta. Você tem de perguntar para o contador qual é a carga tributária que incide sobre a nota fiscal que o meu escritório emite. Pronto. Ele vai te dar um número. Ele vai te dizer, por exemplo, 14,5%. E você vai colocar esse número aí na forma decimal com 3 casas depois da vírgula, como 0,145, por exemplo. Se ele disser é 6,8, então você coloca 0,068 e assim por diante. Você talvez esteja se perguntando como foi que eu encontrei essa disposição dos elementos nessa forma. Bom, é matemática simples, mas eu vou explicar isso aqui. Mas para isso, por enquanto, vamos esquecer por uns instantes o último elemento da fórmula, o fator D. Ele não será importante para esse entendimento. Sendo assim, o que temos é o seguinte: esses 4 componentes aqui, que são relativos aos principais custos do escritório do serviço, nós vamos chamar de P1. E esses 3 componentes aqui, que é a soma dos percentuais do lucro, da comissão de vendas e dos impostos, nós vamos chamar de X percentual. Daí decorre que teremos o seguinte: P, que é o preço final a ser cobrado pelo serviço, é igual a P1 vezes 1 sobre 1 menos X percentual. E a gente vai chamar isso aqui de equação 1. Muito bem. Nós sabemos que o preço final P é igual aos custos, que a gente chamou de P1, mais o lucro, mais a comissão de vendas, mais os impostos. Isso aqui a gente vai chamar de equação 2. Se o X percentual, como a gente definiu ali em cima, é lucro percentual mais comissão percentual mais impostos percentual, então podemos dizer que X, em valor absoluto, é igual a lucro mais comissão mais impostos, em valores absolutos. Portanto, voltando para a equação 2, preço P é igual a P1 mais X. Isso aqui a gente vai chamar de equação 2A. Está acompanhando? Seguindo. Sabemos que X, que é o valor absoluto da soma do lucro, comissão e impostos,
é igual ao preço P multiplicado pela soma do percentual do lucro, comissão e impostos. Isso a gente vai chamar de equação 3. Pegando esse x da equação 3 e substituindo na equação 2a, temos o seguinte: o preço P é igual ao custo P1 mais o preço P multiplicado pelo x percentual. Trazendo P multiplicado pelo x percentual para o lado esquerdo da equação, temos P menos P multiplicado pelo x percentual é igual a P1. Isolando P, teremos P multiplicado por 1 menos x percentual é igual a P1. Mandando 1 menos x percentual para o outro lado da equação, teremos P igual a P1 sobre 1 menos x percentual. Essa é a equação 4, que pode ser escrito como P igual a P1 multiplicado por 1 sobre 1 menos x percentual. Substituindo P1 e x percentual da nossa equação original lá de cima, olha o que temos. Exatamente a demonstração de que a equação original estava correta. Que tal? Muito bem, podemos devolver o fator D e você pode ver que não há nenhuma alteração na validade da fórmula. Agora sim podemos continuar. Vamos falar do fator D. Ele é o que, no fim das contas, vai impactar de forma mais relevante a precificação do seu serviço. O fator D é o multiplicador que expressa os diferenciais competitivos dos seus produtos. Ele representa o quanto os seus clientes estão dispostos a pagar para o seu escritório, ou para você, além do que são os seus custos naturais, calculados na primeira parte da fórmula. Então, se os seus custos totais, mais o lucro mínimo, comissão de vendas e impostos, for igual a 10 mil, e você estabelece o seu preço em 12 mil, e o cliente aceita pagar, significa que o cliente está pagando 20% acima dos seus custos. O seu fator D é igual a 1,2. Observe que o fator D é determinado quando o cliente se dispõe a pagar. Se você colocar o preço em 15 mil, portanto seria um fator D de 1,5, e o cliente paga, significa que o seu fator D é igual a 1,5. Porém, se você coloca 1,5, tenta cobrar os 15 mil por um trabalho que custa 10 e o cliente não paga, e você não encontra outros clientes que contratem por esse preço, então o seu fator D definitivamente não é 1,5. Se você baixar o preço para 13 mil, e isso fizer com que os seus clientes aceitem o preço, isso significa que o seu fator D não é 1,5 e sim 1,3. Em outras palavras, o fator D não é pré-determinado. Você estabelece o preço e avalia se o cliente ou se os clientes estão dispostos a pagar por aquilo. E você descobre qual é o seu fator D. À medida em que vai aumentando os seus diferenciais competitivos, aumentando a qualidade do seu atendimento, aumentando a sua reputação, a sua credibilidade, o valor da sua marca pessoal e o valor da marca empresarial do seu escritório, o seu fator D tende a crescer cada vez mais. Pode chegar a 1,8, 2, 2,5, 3. E quando o fator D passa de 3, e há casos de escritórios em que o fator D é 5, 8 e até mais de 10, o custo deixa de ser importante para a precificação. Porque a única coisa que importa é o valor que o produto tem para o cliente. Então, para um trabalho cujo valor percebido pelo cliente é muito grande, os custos não têm importância para o processo de precificação. Observe que você continua tendo de registrar e controlar os custos, porque eles têm uma importância muito grande também para a gestão financeira do escritório. Mas na hora de precificar o seu trabalho, os custos deixam de ser importantes. E a única coisa que realmente importa é o fator D. É o fator determinante, apesar de o D não ser de determinante, é D de diferencial competitivo. Então é o seguinte, utilize essa forma para determinar o preço a ser cobrado pelos seus serviços enquanto o seu fator D estiver abaixo de 2. E invista na diferenciação competitiva. Invista na geração de valor para o seu cliente, até que o fator D chegue a 3, 4 ou mais.
E aí você nunca mais terá de se preocupar com os seus custos na hora de precificar o seu trabalho. Minhas queridas, meus queridos, este foi o último dessa série de 20 episódios tratando de empreendedorismo e planejamento estratégico para engenheiros, da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Eu espero que você, profissional de engenharia, de agronomia ou de uma das geociências do sistema Confea, CREA, Mútua, tenha gostado desses conteúdos que foram produzidos com muito empenho e com muito profissionalismo por parte da nossa equipe. Quero agradecer ao presidente Joel Krieger, da Mútua Nacional, pela confiança depositada no nosso trabalho. Agradecer também aos diretores Evânio Nicoletti, Carlos Xavier, Edson Kuahara e Emanuel Mota, pelo apoio e pela parceria. Ao Felipe Pasqualini e toda a sua equipe de comunicação da Mútua pelo excelente trabalho na publicação e divulgação desses vídeos. A Áurea Locke, que dirigiu as gravações e fez as revisões editoriais. Ao querido amigo Tiago Viana, que filmou e editou os vídeos. E, principalmente, a cada um dos profissionais que participaram dessa jornada assistindo os vídeos e enviando comentários e perguntas. Como eu digo sempre no final de cada episódio, se você é um profissional de engenharia, de agronomia ou de uma das geociências do sistema Confea, CREA, Mútua, essa série foi produzida para você. A Mútua fez esse investimento por acreditar no potencial empreendedor dos profissionais e por querer que eles estejam instrumentalizados para transformar os seus conhecimentos técnicos em negócios lucrativos e sustentáveis. Assista a todos os vídeos, deixe os seus comentários ou envie perguntas para mim. Eu terei um grande prazer em responder se estiver ao meu alcance. Inscreva-se no canal da Mútua e compartilhe esse vídeo e os outros todos com colegas que possam se interessar ou se beneficiar com esse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima! A Mútua está fazendo esse investimento por acreditar no seu potencial empreendedor. Isso. Consegue errar um texto repetido 14 vezes. Parabéns. Palmas, não, palmas. Se interessar. Ou, de novo, errei. É o seguinte, não manda pra ninguém não. Deixa quieto. Assiste os que tem aí que não vou mais gravar não. O utilitarismo fundamenta-se no... Legal! Bem louco! Soluções divergentes das já apresentadas. Os membros da equipe devem ser estimulados a assumir erros e com isso se sentirem mais seguros. Não olha, olhou! Olhou! Eu não estou suportando mais! Agora vamos falar das tecnologias da produtividade. Ok. Vamos. Agora você é fiscal dos S também? Eu também. 2 fiscais do S. Aí eu não aguento. Elimina-se, por exemplo, a possibilidade de, na obra, as instalações elétricas. Não, aqui foi só a culpa que veio forte. E finalmente, 4. Você precisa ficar atento às novas tecnologias que surgem com muita frequência, para não ser engolido por profissionais mais atentos, mais ligados e que se tornam mais competentes por dominar essas tecnologias. Eu quero declarar aqui que a Áurea Locke é responsável pelo 4º item das conclusões e os direitos autorais podem ser dados a ela. É mesmo, é? Ó, vou te bater uma real aqui, hein? Vou falar um negócio pra ti aqui, mas ó. É, tá bom. Não devia nem se mexer. Tu se mexe, tu coça o olho, tu tira os óculos e eu fico, né? A culpa vem.
Tô bom hoje, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Você não consegue comprar a maldita Hilux. Eu tenho trabalhado com entidades de classe. Ah, agora eu entendi! Já vacilo. Meu Deus. Você tá falando sério? Uma entidade de classe, portanto, precisa desenvolver diferenciais diferenciais competitivos. Você teria sua fórmula apenas com esses primeiros conjuntos da parcela aqui. Claro, eu vou repetir esse pedaço. É claro. Né? Eu tenho que botar vocês no foco também aqui.